E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Até que não haja
Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Sendo ordeno morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só
morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isso é coisa pra Deus. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Lázaro vem para fora, Bartimeu, enxergue agora. Escute, viúva de Naim, este velório chegou ao fim. Ei, você que está à beira desse tanque, tome a tua cama agora e se levante. E para aqueles que estão me escutando, o Senhor já está curando. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível para o mundo inteiro dizer que isso é incrível. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível para o mundo inteiro dizer que isso é incrível. Isso é coisa pra Deus. 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 Isto é coisa pra Deus. Aleluias! Mais palmas pro Senhor Jesus. Oi, ovelhinha! Por onde você andou, hein? Não some não, que o pastor sente sua falta, não é, Nath? Ah, esse meu pastor sente sim! Volta logo pro aprisco, vem! E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou. E a que se perdeu, achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão com a gente! Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Agora bate o pé! Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor sente vai falta te de você. encontrar. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem um valor. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Então mexe a mão! Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, vai! Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. E bate o pé! Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, Bate o pé!
feliz de estar aqui com a sua turminha. Sabemos que um princípio muito importante deste momento é aquele que a Bíblia diz, né? Que Deus ama aquele que dá com alegria. Não por força, não por constrangimento, mas aquele que apresenta a sua oferta de amor, a sua oferta de adoração. Então você que trouxe nessa noite, pega aí na sua mão. Quero convidar os irmãos a colocarem de pé. Quero fazer uma oração de intercessão em favor das suas vidas. Não só os que trouxeram, mas também os que não trouxeram. Eu quero fazer uma oração em seu favor, a fim de que Deus te abençoe, a fim de que Deus te prospere, a fim de que Deus te dê saúde, a fim de que Deus coloque portas abertas diante de cada um dos irmãos. Amém? Quantos querem ser abençoados por Deus nessa noite? Tome sobre sua mão sua oferta, tome sobre sua mão seu dízimo, e eu vou orar a Deus em favor da sua vida. Senhor meu Deus de poder, poderoso e eterno Pai. Deus querido, neste momento eu intercedo ao Senhor em favor de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, daqueles que separaram perante o Senhor a sua oferta e o seu dízimo, bem como aqueles também que não tiveram condição de apresentar ao Senhor. Eu rogo ao Senhor Deus em favor da vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes nesta noite. Pai, o Senhor Deus que os sonda, o Senhor Deus que os conhece, o Senhor Deus que compreende a necessidade e o desejo do coração de cada um. Meu clamor, ó Deus, é que o Senhor Deus haja na vida de cada um dos teus filhos de acordo com a necessidade pessoal deles. A minha oração ao Senhor é uma oração, ó Pai, a fim de que o Senhor Deus abençoe os teus filhos, abençoe as suas mãos, abençoe as plantas dos seus pés, abençoe os lugares em que eles estiverem postos, ó Pai, que seja um lugar de bênção, que seja um lugar de prosperidade. Abençoe o fruto do trabalho dos teus filhos, ó Pai, abençoe as suas despensas, abençoe os seus celeiros, conceda aos teus filhos graça e misericórdia, conceda aos teus filhos sabedoria, ó Pai, a fim de que eles saibam administrar bem os recursos que o Senhor Deus lhes tem confiado, e que sendo fiel no pouco, o Senhor Deus os confie cada vez mais e mais. Dê aos seus filhos, ó Pai, bênçãos sem medidas, de forma que sobre, a fim de que eles também possam abençoar outras vidas que precisam do Senhor e da sua ajuda. A Ti eu clamo, ó Deus, seja sobre os teus filhos a Tua bênção, pelo santo nome de Jesus. Quantos recebem, digam amém. Amém. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que
o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que dei, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, Declara isso meu nessa noite. Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar Levanta a sua minha mão, declara fé isso. em ti, Sim. meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou Guardada onde? guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que dei, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, aleluia, Jesus. Nós cremos em ti, ó Pai. O Senhor que é o autor e consumador da nossa fé, ó Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Ele sempre provê, Ele entra sempre com provisão. Declara isso. Temer porque Se eu estou Declara isso, igreja. guardado por quem nunca perdeu. Diga o nome dele. Seu nome é Jeová E Jireh, ele sempre, irás prover de novo. sempre, 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 sempre. Eu creio em Continua ti. crendo. Haja o que houver, venha o que Ele sempre vier, provê. irás prover de novo. Oh! Eu creio em ti, eu não vivo do que dei, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aplauda o Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Há muitos anos atrás, para fazer parte de uma família, ou você era filho, ou você era escravo, ou você no máximo era um amigo. Para ficar no meio daquela família, para ser inserido naquela família, Jesus disse que todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas também Ele disse: se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente,
seres livres. O escravo vive com medo. Ele vive com medo da culpa. Ele vive com medo do passado. Ele vive com medo do que vai acontecer. Ele nem tem nome. Mas aquele que é filho, aquele que é filho, eu estou vendo um filho ali. Alguns acreditam que é filho. Eita! Se o pai está na casa, tem filho. Aleluia. Aleluia. Se você sabe essa música, louve com todas as suas forças, porque esse culto pode começar, mas talvez não pode acabar. Então dê o seu melhor. Entrega a sua alma, derrama aos pés de Cristo. Aleluia. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção e que me libertou dos meus inimigos, dos meus. Diga isso. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Claro isso. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Eu era escravo, olha. De novo nasci. Aonde? Em sua família. Com seu sangue me comprou. Diga isso. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Os filhos cantam. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Mais uma vez. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus.
igreja. E eu não sou mais só filho de Deus. E eu não sou mais escravo do meu. Você é filho, só filho de Deus. Oh, aleluia! Louvado e agradecido seja. Glória a Deus. Quem está aqui nessa noite e a sua vida é uma oferta ao Senhor? Aleluias. Vamos louvar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Cantemos todos juntos. Aleluias. Cante. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Escondi, Senhor, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Aleluia. Dá de beber, Senhor, das tuas águas para este povo nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Minha vida a ti consagrei. Oferte ao Senhor, oferte o seu louvor ao Senhor. Aleluia. Meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o povo refina amor, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Recebe, Senhor, a oferta de louvor do teu povo nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje sobre as aparições do nosso Senhor. Amém? Nosso Senhor ressuscitado em corpo glorioso. E
quero projetar aqui algumas referências. E eu falei assim, meu Deus, são todas tão maravilhosas, né? Mas nós não temos tempo de meditar sobre todas elas. A gente vai olhar as referências em que o nosso Senhor aparece, mas nós vamos meditar em uma delas. Amém? Nós estamos no projeto A Bíblia Toda, o ano todo. Contudo, a gente não tem como trazer todos os detalhes. Então, a gente faz uma vista panorâmica. E daquilo que a gente vai falar das aparições de Nosso Senhor, eu escolhi uma referência para a gente meditar nessa noite. Amém? Só que a gente vai olhar aqui algumas referências para os irmãos perceberem que a aparição do Senhor não foi para 1, para 12, para 30. Nosso Senhor, depois de ressuscitado, ficou cerca de 40 dias nessa terra. E nesses 40 dias, após a ressurreição, ele esteve em plena comunhão com os seus discípulos. E com mais que seus discípulos. Amém? Vamos então, eu queria que os meninos projetassem aqui no telão, João 20, a Epístola de João, capítulo 20, versículo 11. E a gente vai até o 18. Amém? Aqui o Senhor aparece. Vamos lá então, a Maria de Magdala, Maria Madalena. Aparição do nosso Senhor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeça e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera essas coisas, que ele lhe dissera essas coisas. Aqui, nosso Senhor aparece a Maria Madalena, Mateus 28, 9 e 10. Aqui o Senhor aparece a outras mulheres. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E ela, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aqui o Senhor aparece a outras mulheres. Em João 20, 19. João 20, 19. Em João 20, 19, o Senhor aparece a 10 de seus discípulos. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Pode continuar. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Pode continuar. Depois disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Pode continuar. Vamos até o 26. Se de algum modo perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ali Jesus aparece aos 10. Agora Tomé entra em cena. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas,
veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Aqui Jesus aparece aos 11. Amém? Lucas 24:34. Aqui Jesus aparece especificamente a Pedro. Aleluias. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Acho que Pedro realmente precisava de uma aparição exclusiva. Sim ou não? Eu fiquei nessa mensagem de Jesus aparecer exclusivamente a Pedro, depois de tê-lo negado. Amém? Quem sabe numa outra oportunidade, né? A gente medita sobre isso. Tem quantos Pedros aqui? Aleluia. Em João 20, a partir do versículo 1. João 20. Viu que a pedra estava revolvida. João 21. João 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Pode continuar. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eu gosto desse versículo porque com o corpo glorificado a gente também come, né? Responderam-lhe: não. 6. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, quem que era esse discípulo, gente? E quem está falando que ele era amado? O próprio João, né? Veja que é o evangelho de João. E João está falando dele mesmo. O Senhor me ama. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João falando dele mesmo, disse a Pedro: é o Senhor. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Deixa eu ver até onde que ficou. Não apareceu a quantidade de peixes, né? No texto que a gente leu até agora. Mas nessa pescaria foram cerca de 153 grandes peixes. 1 Coríntios 15, versículo 4. Eu estou passando por esses textos porque a gente não vai ficar neles. Mas nós estamos aqui olhando as aparições de nosso Senhor. Amém? E que foi Jesus sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de quantos? Quantos? 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Isso aqui são as palavras de Paulo, tá? Então muitos dos que viram o Senhor após a ressurreição estavam vivos, enquanto Paulo escrevia a carta aos Coríntios. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Esse Tiago aqui é Tiago, irmão do Senhor, filho de Maria. Amém? E Atos 1:9. Depois a gente vai para o texto da meditação de hoje. Atos 1:9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Essa aqui é a ascensão do Senhor. Então, olha quantas referências falando sobre as aparições físicas de Jesus após a ressurreição. Então, meus irmãos, está longe de ser apenas uma euforia coletiva. Nem de longe é uma euforia coletiva. Amém? Eu não consigo fazer com vocês, mas os eruditos, não eu, conseguem fazer um cálculo
para saber se um fato ou um relato, ele para saber se o relato chega a ser um fato ou não. E a ressurreição passa com sobra nesses cálculos de que ela é um fato. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos à palavra do nosso Deus para nós nessa noite, que está em Lucas 24. Amém? Lucas 24. Lucas 24, 13. Essa aqui é a ascensão de nosso Senhor. Eu olho para esses textos assim e a vontade que dá é de ir parando em cada um deles, né? Mas nós não temos tempo. Vamos ficar então com Lucas 24, que eu acho eu acho que essa mensagem assim, parece muito com a gente, parece muito conosco. Amém? Lucas 24, 13, essa é a mensagem para nós nessa noite, que diz assim, vamos ler juntos? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma cidade chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, vamos todos juntos? És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Vamos aplaudir o Senhor por sua palavra. Aleluia. Pode colocar o outro versículo? O versículo seguinte. E disseram um ao outro, porventura não ardia o coração? Quem já sentiu o seu coração queimar com a palavra? Porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, irmãos,
Esse é o fogo que eu quero que nunca apague da minha vida. É o fogo que queima no meu coração quando se expõe às Escrituras. Próximo. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Amém? Um certo colega nosso, da época de seminário, ele falou para nós uma vez assim, que nós somos orientados a ler com vocês um pequeno trecho, e na explanação a gente expõe toda a leitura, né? E ele falou assim, olha, no meu coração está assim. Eu gosto de ler textos grandes com a igreja, porque se a pregação não estiver à altura, a leitura da palavra terá valido a pena. Nesta noite, depois de alguns textos, se a pregação, a oratória não estiver à altura, eu tenho a plena convicção de que o texto exposto ali naquele painel das Sagradas Escrituras já é o suficiente para nutrir a sua alma nessa noite. Nenhuma explanação é melhor do que o texto direto das Escrituras. Amém? Mas nós vamos ministrar nessa noite. E aquilo que for água limpa, beba. E aquilo que você tiver dúvida, confere. Amém? Vamos então meditar nos discípulos de Emaús. Por que eu gosto dessa passagem? Por que meu coração queima nela, por ela, na passagem de Lucas 24? Porque eu acho que parece muito conosco. Parece muito com a gente. Amém? A impressão que eu tive é que após a ressurreição, o Senhor Jesus saiu aparecendo para arrebanhar todo mundo de volta, gente. Porque tinha 10 ou 11 escondidos com medo. Tinha 2 voltando para casa. Tinha outro indo no sepulcro conferir alguma coisa. Tinha outro para cá, outro para lá. E o Senhor Jesus aparece após a ressurreição para dizer: as minhas palavras são verdade. Olha eu aqui, eu ressuscitei. Voltai para Jerusalém e ficai lá até que do alto sejais revestidos de poder. Por que eu acho que essa passagem dos discípulos de Emaús comunica tanto com a gente? Porque a gente crê igual esses 2 discípulos. Crê não crendo. Sim ou não? Ou é só eu? Tem algum visitante aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui que nunca me viu pregar? Levanta a mão. Eu nunca vi essa irmã pregando. Cadê? Tá, deixa eu explicar. Eu tenho uma luta com o Novo Testamento. Os irmãos já sabem, né? Sempre que eu subo aqui para pregar o Novo Testamento, eu tenho que fazer um processo de reconciliação com Deus. Né? Porque no Antigo Testamento, a gente tinha uns direitos que o Novo tira, né? Até o pensamento ele examina. Então, para pregar o Novo Testamento, irmão do céu, que luta. Porque ele não julga as nossas atitudes, mas a motivação, ou seja, antes de agir, o que te motiva a agir, o Senhor já está examinando. E o Novo Testamento vai fundo nisso. Amém? Então, o Novo Testamento me confronta muito. Quem está comigo? Quem aqui é confrontado com o Novo Testamento também? Quem acha que a graça facilitou, a graça comprou o que era caro. Não foi de graça. É de graça para nós, mas foi caríssimo. Amém? Então, a minha luta com o Novo Testamento é isso. É que o Novo Testamento coloca em xeque para além das atitudes. O Novo Testamento expõe o nosso coração. E isso me deixa muito vulnerável. Quem mais? Deixa eu ver. Olha, não estou sozinha nesta casa. Nós não temos, irmãos, a preocupação de passar para vocês uma santidade que não temos e que não vivemos. Mas nesta casa nós realmente buscamos no Senhor uma vida santa. Amém? Então, os discípulos do caminho de Emaús se parecem muito comigo. Com quem mais? Crê não crendo. Ai, que legal. Esse profeta, nome de Jesus, opera muito milagre. Ele faz o cego enxergar, o mudo falar, ressuscita morto. Está falando que vai morrer e ao 3º dia vai ressuscitar. Vou ficar com ele. Que legal, ele multiplica pão. Ele faz milagre. E até aí tudo bem. O negócio de crer em Jesus não é enquanto as coisas estão acontecendo. É na hora que acontecem situações como a morte de Jesus, por exemplo. Esse povo está esparramando, irmão.
Depois de 48 horas sem ver Jesus, já tem gente voltando para trás. Entenderam? Não deu 48 horas, já tem gente desistindo, voltando. E eu fico pensando, se Jesus tivesse falado em 7 dias para ele ressuscitar, hein? Vou ressuscitar, vou morrer, e depois de 7 dias, então, eu ressuscito. Eu penso que não ficava nem os 11. Se eu tivesse no meio dos 11, talvez eu tivesse indo junto com Cleófas, de volta para casa. Longe. Amém? Então, eu me identifico com essa pregação, com essa passagem da Bíblia de Lucas 24, por isso. Porque nós somos o tipo que crê não crendo. A gente crê, mas a gente tem um pé atrás. A gente crê, mas umas 48 horas assim, sem sentir nada, a gente já não se sente crente. A gente já está desistindo, já está voltando, já está largando mão de tudo. Eu estou começando a ficar sozinha? Está difícil a mensagem? Se passou 2 dias e não sentiu alguma coisa, não viu, já está voltando. E aí, Jesus tem que fazer alguma coisa, como aconteceu aqui na passagem. Tem que mandar alguém falar, gente, volta. A palavra é viva. Jesus falou, cumpriu, ele ressuscitou. E eu louvo muitíssimo a Deus pela vida de cada um de vocês nessa noite, que estão aqui mais de 2000 anos depois, para ouvir essa mensagem. E eu sei que vocês creem na ressurreição de nosso Senhor. Mas sabe por que a gente crê? Não é porque a gente é bom, é porque o Espírito Santo misericordiosamente testifica dentro de nós. Experimenta orar menos. Diminui a oração. Diminui a leitura da palavra. Diminui a frequência nos cultos, para ver se você não começa a voltar. Ficar longe. Hã? Ou tem algum super-herói aqui? Tem alguém forte mais aqui? Forte aqui é só Jesus. Mas a boa notícia é que ele arrebanha os seus. Aonde você estiver, o Senhor manda alguém te buscar. O Senhor vai te buscar e vai te arrebanhar de novo. E assim, eu fico admirada, irmãos, com o amor do nosso Senhor. Ele sai para buscar quantos? Hã? Quantos? Quantos? Sabe qual é a autoridade de Jesus? É que ele pregava o que vivia. Sabe qual é a nossa fragilidade? A gente prega e corre atrás para ver se vive o que prega. E Jesus não, ele pregava o que vivia. Irmão, depois de ressuscitado, ele tinha muito o que fazer, sim ou não? Mas ele foi atrás de... Ele achou importante ir atrás de... Nunca foi sobre quantidade. Nunca foi. Quem olha para a quantidade sempre se engana. Tem a ver com o propósito de salvação. Então Jesus vai atrás de 2. Aí ele chega. Ele chega, só que ele não se dá a conhecer. Ele se coloca no caminho e vai caminhando junto. Muitas vezes na nossa vida é assim. A gente vai indo. E aí Jesus chega e está caminhando com a gente. Só que ele não se dá a conhecer quantas e quantas vezes o Senhor Jesus está conosco por onde quer que a gente esteja. Só que a gente simplesmente não reconhece a presença dele. E isso não quer dizer que ele não está conosco. E Jesus vai caminhando. Agora já não são 2, são 3. Aí Jesus começa a conversar, puxa assunto. E começa a conversar. E ele puxa assunto e está assim. Então, gente... Eu estou aqui, claro, transliterando. Então, gente, o que vocês estão conversando aí, Fala, não, você é um estrangeiro, por acaso? Não sabe o que aconteceu nos últimos dias por aqui? Andaram com Jesus, comeram com Jesus,
viram os milagres. Há quem diga que um desses dois era até parente consanguíneo, humanamente falando, de Jesus, e agora está lado a lado com Jesus e não reconhece o Senhor. E eles vão conversando, e Jesus ainda pergunta para ele: o Senhor é um estrangeiro? Não está sabendo o que aconteceu aqui por esses dias? Houve um homem poderoso em obras, ele morreu, e dizendo ele que ia ressuscitar ao terceiro dia, teve até umas mulheres que foi mesmo lá no sepulcro, e o sepulcro estava vazio, e eu me pergunto como é que depois de ouvir tudo isso, eles estão indo para longe. Teve umas mulheres mesmo que foram lá e o sepulcro estava vazio. E aí Jesus os repreende e fala assim: honécios, loucos, tardios de coração, ou seja, devagar para crer, devagar para entender. E aí sabe o que acontece? Jesus começa a pregar para eles de novo. Vamos falar na nossa linguagem aqui, desde Gênesis até Apocalipse. Desde Moisés, passando pelos profetas, Jesus começa a pregar de novo para quantos? Para quantos? Jesus começa a pregar de novo. Quem aqui já veio na igreja e teve que escutar o mesmo sermão mais de uma vez? É Jesus chamando você de volta. De novo essa pregação é Jesus chamando você de volta. É desse jeito. Então, como que Jesus trouxe os discípulos de volta? Com um mega raio de superpoder? Foi assim? Aquele negócio bem Marvel, foi assim? Ele poderia, já era um corpo glorificado, poderia ter feito, sim ou não? Ele faz. O que ele faz? Para trazer o povo de volta para o caminho, ele prega. Diga assim comigo: ele prega. Passando por Moisés e por todos os profetas. Então, como é que faz para trazer de volta para o caminho? Bíblia, palavra, tudo de novo. Pregar de novo, falar de novo, repetir. É assim que nós voltamos para o caminho. Ah, mas eu já li, lê de novo. Já ouvi, ouve de novo. Já preguei sobre isso, prega de novo. Quem foi que disse que funciona? Foi Jesus. Ele fez assim. Ele não chegou para aqueles dois discípulos e fez uma mega aparição cheia de luz, uma coisa transcendente. Não, ele chegou e foi caminhando, como quem também estava viajando. E para trazer eles de volta, ele pregou tudo de novo. Sabe qual é o nosso problema? Nós subestimamos o poder da palavra. Nós subestimamos o poder da pregação. Nós subestimamos o poder das escrituras. O poder que ela tem de nos trazer de volta para o caminho e para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Nós falamos muito aqui sobre o poder das escrituras. E aqui nós estamos vendo o próprio Jesus fazendo uso das sagradas escrituras para trazer de volta para o lugar as pessoas de onde nunca deveriam ter saído. E o Senhor Jesus passa por todos os profetas e vai indo, vai caminhando. E os olhos dele se abrem. E por isso Jesus deixa de pregar. Imagina, irmãos, o nosso Senhor em corpo glorificado, conforme lemos, ele entrou em recintos totalmente fechados, sem precisar abrir a porta. Ele passou pela parede e entrou. Vocês querem saber o poder do corpo glorioso? As referências são essas. O corpo glorificado que nos espera tem este poder. Isso não é filme, não é ficção científica, isso é Bíblia, é a palavra de Deus. O corpo glorificado, ele some aqui e aparece lá. Quem viu nas referências que lemos? Só que nessa ocasião, Jesus se coloca como um caminhante junto com eles.
E Jesus pregou, eles reconheceram o Senhor? Eles voltaram? O que aconteceu? Jesus fez que ia passar adiante, eles chamam Jesus para comer. O senhor vai passar adiante? Não, fica conosco, já é tarde. Pousa aqui na nossa casa. E o Senhor Jesus entra. E no momento que o Senhor senta à mesa com eles e que ora para comer, que apresenta o pão, é quando eles reconhecem o Senhor. Muitas vezes a gente é assim, né? A gente só conhece Jesus na hora do partir do pão. Somente à mesa. Mas ainda assim, Jesus não desiste. E Jesus fica com eles naquele trajeto da caminhada, prega para eles, entra na casa deles, e na hora que o Senhor levanta a cesta com os pães e dá graças, eles reconhecem o Senhor. Olha a paciência de Jesus com quem está saindo fora do propósito, indo para longe do caminho. Sabe quem é que não tem paciência? É só a gente. Mas o nosso Senhor tem uma paciência enorme. Dedicou o tempo para 2. Muitas vezes a gente só valoriza a multidão, sim ou não? Mas o Senhor tirou o tempo para esses 2 e ficou com eles até que se lhe abrissem os olhos. Em nome de Jesus, nesta noite, enquanto o Senhor nos permitir estarmos aqui, nós vamos sempre pregar, sempre falar, sempre ler, sempre ensinar, até que os olhos de vocês sejam abertos e vocês consigam ver o Senhor em todo o processo da sua vida, em cada etapa, em cada momento. Aleluias! A nossa função, seja qual for, onde quer que esteja, é continuar pregando. Paulo chega no Areópago, em Atenas, e ele entra num debate ali com os que estavam presentes, e ninguém se converte. Sabe o que ele faz? Ele volta no outro dia e prega de novo. É isso que nós temos que aprender. Jamais deixar de falar, jamais deixar de pregar. É na pregação das Sagradas Escrituras que está a direção e a força para tirar as escamas dos nossos olhos. Aleluias. Fiquem todos de pé. Neste momento eu quero orar com vocês. Aleluias. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, diante, Senhor, de um povo que crê. O Teu Espírito Santo é que move essas pessoas para este lugar, para ouvir a mensagem do Senhor, a pregação do Evangelho, meu Deus. E nós estamos aqui, Senhor, aleluias, com essa pregação, meu Pai. E essa ministração, Senhor, ela é, meu Pai, uma luta contra toda a heresia que tenta se instalar hoje na Tua igreja, tentando, Senhor, enganar até os escolhidos. Mas nessa noite, meu Pai, nós meditamos sobre as aparições do nosso Senhor após a ressurreição. E nós cremos, Senhor, com a nossa alma, que isto é um fato, que o Senhor ressuscitou realmente, e assim como o Senhor entrou na glória com este corpo, nós também entraremos. E nessa oração, nessa noite, Senhor, eu oro e peço ao Senhor que todos quanto estão em seus corações se distanciando do propósito, saindo do caminho, indo para longe, ficando distante, meu Pai, que a ministração da palavra, a pregação desta palavra nessa noite, possa trazer essa pessoa de volta ao centro da Tua vontade e do Teu propósito. Espírito Santo de Deus, eu não sei se 1 ou 2, quantos podem estar se distanciando, mas que esta palavra, com o poder maravilhoso que ela tem, possa trazer de volta, Senhor, todos quantos estão abandonando o propósito e a direção do Senhor. Crer não crendo, crer duvidando, infelizmente, Senhor, o nosso coração é assim, o nosso coração vacila, o nosso coração oscila, mas que bom que o Senhor não desiste de nós.
Que bom que o Senhor é conosco. Que bom que a palavra dessa noite é para resgatar o teu povo e a tua igreja, para resgatar todos aqueles que possam estar se distanciando do propósito e da orientação do Senhor. Em nome de Jesus, traz o teu povo de volta à tua palavra, traz o teu povo de volta ao propósito, traz o teu povo de volta, Senhor, em nome de Jesus. Pelo poder da tua palavra nós cremos. Restaura e resgata o teu povo, em nome de Jesus. Não importa se 1 ou 2, traz de volta, resgata, Senhor. Nós cremos, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração da igreja. E eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus. Só que o corpo